redondo, comprido, achatado, pequeno, grande. Todas essas características podem servir para uma única planta, o cacto. Com cerca de 3.000 espécies no mundo, os cactos são plantas que podem passar longos períodos sem água e podem viver até 200 anos. No Brasil, foram catalogados mais de 300 tipos, o que inspira muitos colecionadores, como é o caso dessa bióloga que encontramos em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. Há mais de 20 anos colecionando, a Polônia possui uma diversidade de espécies considerada a maior do Brasil. Então, a Polônia, me fala, como que surgiu esse interesse em começar a colecionar cactos? Olha, Melissa, o cacto é uma planta assim tão atrativa, tão interessante, que você vê uma planta, ela tem aquele formato globular, aí ela tem um espinho encurvadinho. Você pega outra planta, ela já tem um espinho avermelhado, um espinho de forma mais reta. Então você olha 3, 4 cactos, cada um tem um encanto. E o corpo do cacto, ele é encantador, ele é bonito, ele é diferente. Mas com o tempo você descobre que além dessa beleza da planta em si, tem mais um bônus maravilhoso. E esse bônus é a flor. Então quando você olha uma planta que com um tamanho mínimo desse dá uma flor que é maior que ela própria, aí você tem um atrativo muito maior para cultivar cacto. Sim. E ainda saber que essa planta, ela dá uma flor que ela vai abrir pelas 8 horas da manhã e 3 horas da tarde já acabou. Dura um dia. Apenas um dia. Não dura um dia, dura algumas horas. Mas olha a beleza. Então essa beleza que é tão assim especial, tão rara, tão especial, por ser tão rápida, é que atrai. Você fica desesperado para ter mais outra planta e mais outra, com a flor amarela, com a flor branca, com um detalhe diferente. E a coleção chega num instante. Quando você começou de uma planta, num instante você vai ver, são 10, são 30, são 50, e cada uma com um encanto especial. E tem uma diversidade, né, de tamanho, de formato, né? Aqui, por exemplo, você tem mais ou menos em média quantas espécies você tem aqui na sua? Faz muito tempo que eu perdi a conta, mas falando nessa diversidade, é muito interessante a gente saber que o cacto ele tem, a grosso modo, 3 formas. Tem o redondinho, que é o globular, tem o comprido, que é o colunar, e tem aquele que a gente chama de palma, que forma uma mãozinha, que são os clados. Então nós temos basicamente 3 formas. E dentro dessas 3 formas, existem gêneros diferentes de cada espécie. Um gênero que é, por exemplo, a mamilária, que é do México, que é muito conhecido, que forma as bolinhas que vão surgindo uma ao redor da outra. Isso é um cacto que forma colônia, é um cacto que não vive sozinho. Você pode plantar ele sozinho, mas ele vai formar essa colônia. E já outros cactos que não formam colônia, não dão filhotes assim de jeito nenhum. Eles têm que florir, o que a maioria das pessoas também não sabe. Cacto floresce? Floresce, então ele tem que florir, formar o fruto para você tirar a semente e fazer a reprodução deles. Os cactos colunares, a gente pode cortar um pedaço dele, tirar uma ponta dele e fazer uma muda. É fácil reproduzir um cacto colunar. Já os bolinha, os globulares, nem sempre tão fácil assim. Alguns levam muitos anos para produzir uma flor e só depois da flor é que vem a semente para você fazer a reprodução. Ao lado de seu marido e sócio, a Polônia cultiva espécies de várias partes do mundo que adquiriu ao longo dessas 2 décadas, através de contatos com outros colecionadores. Além de expandir seu negócio, a bióloga divulga espécies nativas do Brasil para o mundo, como coroinha de frade. Pensa nos fradinhos, aqueles carequinhas que usavam aquele chapéuzinho, aquela boinazinha na cabeça. Esses são cactos brasileiros, eles ocorrem do Espírito Santo até Rondônia, vindo por todo o litoral e entrando um pouquinho no Amazonas, em local mais árido. Então nós temos dele com espinho bem grande, feito esse daqui, ou com espinho bem curtinho, feito esse daqui. Quando ele está nesse formato, ele é jovem e ele está em crescimento. Um dia ele forma a coroinha. O dia que a coroinha apareceu, essa planta não cresce mais. Só essa coroa, só essa cabeça que vai crescendo, vai subindo. Aqui ela produz florzinhas e depois da flor vem essa linda pimentinha aqui, ó.
que isso é o fruto da planta. Então aqui dentro estão as sementes. Essa semente aqui é responsável pela reprodução dessas plantas. Esse daqui são plantas brasileiríssimas, os coroas de frade. Colecionadores do mundo inteiro se interessam por essa planta. Então essa é a planta que mais enriqueceu a minha coleção. Com as sementes dessa daqui, eu já troquei com gente do Uruguai, da Argentina, do Chile. Mandei as sementes, o que não estou causando mal nenhum para a natureza ou para a população de cactos do Brasil. Contrário, né? Você tá... Tô ampliando a distribuição, né, delas. E eu recebo aí plantas que tem só lá em outros países e que não tem aqui. É uma espécie mais inusitada do que a outra. Ela é um cacto que não tem espinho, ela tem aquele formato que lembra o chapéu do Papa e não tem espinho nenhum. Então o natural dela é ela se apresentar sempre como essa estrela de 5 pontas. Mas se você estiver cultivando ela, se você tiver bastante plantas, pode surgir uma com 6 pontas. Veja aqui que é uma estrela formada de 6 lados. E essa estrela aqui já é muito mais rara do que a de 5 pontas, porque vai acontecer assim de surgir uma a cada 500 plantas que você tenha na sua coleção. Aí você vai pegar essas sementes, vai semear de novo, surge algo muito mais curioso. A variação da de 5 pontas com 4 pontas. E se ela tem 4 pontas, ela forma um quadrado perfeito. Olha que mágico! Uma planta estrela de 5 pontas, uma planta estrela de 6 pontas. A mesma planta pode formar o quadradinho perfeito. É uma planta quadrada. Isso daqui, olhando, o pessoal fala muito, se refere muito a um porta-joias. Fala, sabe uma caixinha de porta-joias? É a planta de 4 pontas. E ainda, se você tiver muita sorte ou uma coleção muito vasta, você pode se deparar com isso daqui. Uma planta triangular. Você veja, é um vegetal vivo e ele forma essa figura geométrica do triângulo. É mágico isso, é raro demais, é maravilhoso. E todas essas plantas, ela tem, você está vendo, essa cobertura pintadinha de cinza esbranquiçado. Isso aqui, né? Isso. E ela é áspera, não é? É áspera. Isso é a proteção do corpo da planta. Sim. Agora, se você estiver cultivando dessa planta, você ainda pode acontecer de chegar a uma forma bem mais curiosa ainda, que é a planta de corpo liso, sem aquela cobertura que era comum em todas as outras. Aqui ela está de corpo bem lisinho, ó, que a gente chama essa de forma nudum, porque ela não tem a proteção. É espetacular. E nessa planta aqui, nós estamos vendo, ela já floriu. Isso daqui é a flor seca. E tá vendo esses pontinhos pretos? São as sementinhas que ela produziu. Então essas sementinhas, se eu te der de presente, você vai colocar dentro de um vasinho, vai molhar e vai surgir uma plantinha jovem. Aí você tem um bebezinho, olha. Que daí começa. Recomeça todo o processo. Então aqui está o que faz a mágica desse cultivo de cacto ser tão assim interessante.